Olá a todos, estamos de volta para mais um Conexão Carreira. Hoje eu converso com Zaira Jesus Pereira. A Zaira ela é advogada, especialista em processo. Eu vou quebrar aqui um pouco o protocolo, vou ler um pouquinho aqui a formação da Zaira, porque é bem interessante. A Zaira ela é advogada criminalista, ela é mestranda em estudos de linguagem. A Zaira também é especialista, como eu disse, em direito processual, professora universitária de direito penal e de processo penal, coordenadora da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, da UAB Minas Gerais, membro da Comissão de Promoção de Igualdade Racial, da UAB Minas Gerais, e presidente do coletivo feminino Casa das Pretas. Tive que ler aqui, um pouquinho sobre a formação da Zaira para vocês já terem noção do que a gente, com quem que eu estou conversando hoje. Zaira, muito prazer. Seja bem-vindo ao nosso Conexão Carreira aqui da Faculdade Arnaldo. Para mim um privilégio estar conversando aqui hoje com você. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, Lucas. Eu que me sinto assim lisonjeada, tá? Pelo convite. Zaira, para a gente começar a nossa conversa, até pela sua formação aqui, eu acho que muita gente que está nos acompanhando, muitos alunos, colegas do nosso trabalho, e pessoas também, que assistem o nosso programa aqui pelo YouTube, gostariam de saber um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória de vida e de carreira. Se você puder falar um pouquinho para a gente? Claro, com certeza, Lucas. Eu costumo dividir, tá? E é muito interessante essa divisão, porque normalmente as pessoas, quando perguntam sobre você, a gente tende a simplesmente nos ater ao lado profissional. Então, sempre quem que é a Zaira? Assim como você apresentou, a Zaira é advogada, professora e etc. Mas quem que é a Zaira? Pessoa. Porque antes da profissão sempre vem a pessoa, né? Então, assim, assim como vocês me veem, sou uma mulher negra, mãe solo, tenho 42 anos, né? E, assim, estudei toda a minha vida em colégio público, apenas na graduação, que eu estudei em escola particular, mesmo assim como bolsista. E é importante a gente fazer esses recortes relacionados à nossa trajetória de vida, principalmente o que nos levou à nossa profissão, para que as pessoas consigam compreender como que é a trajetória de uma mulher, e principalmente uma mulher negra. Como eu disse, hoje eu sou mãe solo. Minha mãe também, mãe solo. Meu pai faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Então, minha mãe se viu sozinha com 3 filhos. Um teve que esperar o outro formar para que o outro pudesse continuar, eu digo a título de graduação, tá? Vivemos uma infância, assim, demarcada por vários traços, tá, Lucas? Tanto pelo racismo, pelo sexismo, por inúmeras situações, inclusive de cunho econômico bastante impactante. Mas, contudo, segui aí a trajetória. Comecei a trabalhar, quer dizer, com 14 anos, né? E isso, àquela época, eu sou a caçula dos 3 filhos, então, no meu caso, foi por opção, porque meu irmão chegou e ofereceu para minha irmã, ele trabalhava na empresa, e ele ofereceu para minha irmã o cargo que tinha disponível lá na empresa. Minha irmã não quis, eu estava doida para minha independência financeira, então eu tomei frente e comecei a trabalhar com 14 anos. Daí em diante, para mim sempre foi oportuno, porque eu me via na possibilidade de realizar as minhas próprias compras, né? Obviamente, auxiliando, ajudando em casa minha mãe, e assim segui minha trajetória. Eu tinha um sonho... Com 14 anos? Com 14 anos eu iniciei, porque para mim eu gostava de dançar, sempre gostei de dançar, gostava de comprar as minhas coisas. Só que minha mãe, eu acredito que ela soube, me educar muito bem, porque eu era bastante consumista. Então, ela se reservou parte do meu salário, ajuda em casa, e a outra parte para você. Eu mesmo que falar 70% para a mãe e 30% para mim. Com 30% eu fazia milagre. E muito bem feito, inclusive. Enfim, foi assim toda a minha trajetória. Como eu disse, fui estudante de colégio público e eu tinha uma vontade de me tornar policial. A gente sempre idealiza algo. Então, para que eu me tornasse policial, na verdade, para ser bem precisa, o meu sonho era me tornar delegada. Para que eu me tornasse delegada, eu precisaria necessariamente passar pelo curso de Direito. Na verdade, a minha indagação inicial foi: o que eu preciso para que eu seja delegada? Então, me informaram a respeito do curso de Direito. Eu nunca declinei para nenhum outro curso. Nunca tive nenhum interesse em outro curso. Então, somente o curso de Direito, porque eu queria galgar para aquela profissão que eu tanto almejava, na verdade, que eu admirava bastante. E essa foi a minha escolha, né? Fui estudante da PUC e quando eu passei no vestibular, aí a gente se depara com uma realidade.
Passei no vestibular, passei de primeira, inclusive. Mas e aí, como é que eu vou estudar? A minha época não tinha ProUni, na minha época não tinha esses incentivos governamentais. E aí eu soube, mas mesmo assim eu só soube porque meu irmão foi estudante dessa universidade, que tinha uma bolsa própria da universidade. Então eu fui atrás. Chegando e conversando com a assistente social, ela me perguntou, quanto que você precisa? Eu falei, para que eu consiga estudar, porque eu ralei muito. Para que eu possa estar aqui, eu preciso 100% de bolsa. E ela falou, Zaira, 100% de bolsa não tem como. Eu falei, então eu preciso do máximo que vocês puderem me dar. Porque eu não vou desistir e eu preciso desse curso para eu chegar onde eu preciso, né? Foi até um pouco redundante, mas é isso mesmo. E aí, eu tive que comprovar, assim, basicamente um estado de miserabilidade. Mas o que me salvou, porque minha mãe, cardíaca, toda a pensão que ela recebia ia direcionada tanto para o plano de saúde dela, assim como também para os remédios, né? Então, enfim, quase que eles poderiam nos auxiliar também financeiramente. Então, eu consegui 70% de bolsa. Quando eu entrei com 70% de bolsa, e eu estudava de manhã, eu escolhi, né, estudar de manhã. Quando eu entrei com 70% de bolsa, já no primeiro período, eu comecei a estagiar. Então, eu complementava o que faltava com o meu estágio. Meu combinado com a minha mãe era o seguinte, para que eu galgasse aquilo ali, ela custeava, entre aspas, né, as minhas despesas básicas de mulher, né, e obviamente as necessidades humanas, e eu trabalhava meio período com estágio, mas para complementar. E assim foi a minha trajetória acadêmica. Durante minha trajetória acadêmica, eu só fui acometida por uma doença no meu 6º período de Direito. Eu falo que eu tive, assim, não foi bem uma interrupção. Eu fui surpreendida, acho que a palavra correta é essa. Eu fui acometida por uma doença que chama alopecia areata universal. É uma doença autoimune que ocasiona a perda integral dos pelos do corpo. Na verdade, não é todo tipo de alopecia que ocasiona a perda integral, não. A que eu tive foi a espécie rara. E aí eu fui totalmente lesada. Imagina por uma menina, né? Porque eu era uma menina de 20 e poucos anos, né? Com uma vaidade aflorada na pele, com um desejo muito grande, latente dentro de mim, né? De galgar aquele sonho. E era muito interessante que na faculdade era um corredor. E os cursos eram como se fosse assim, 1º, 2º, 3º, até o 10º período. Então, eu sempre mirando aquela última porta, né? Naquele desejo de chegar onde eu queria. Até o final do corredor. Isso, eu só não esperava por isso. Então, assim, caí em depressão. Foi um período muito difícil da minha vida. Me excluí totalmente do social. Só que nessa exclusão do social, eu não excluí apenas a faculdade. Eu faltava, porque eu desmaiava em sala de aula. Foram várias intercorrências. Mas, contudo, eu não deixei de estudar. Era a única coisa que eu sabia fazer. Eu falo que o que foi interessante na minha história, que neste período, foi um período que eu mais estudei. Eu não sabia fazer outra coisa, me isolei do social, enfim. Então, eu acredito que eu desenvolvi bem o cérebro, né? Que é excepcional. E eu acredito também que o preconceito deve ter aumentado bastante nesse período da doença. Ô, Lucas, em princípio, eu posso dizer que foi o preconceito próprio. Porque eu não conseguia me olhar no espelho. Por isso que eu te falei, foi muito difícil. O meu medo, quando iniciou, porque com 3 meses eu perdi integralmente os pelos do corpo, mas teve esse trajeto aí do 1º, 2º, 3º mês, e o medo que eu tinha antes, por incrível que pareça, era estar como eu estou hoje. Então, eu não tinha um olhar para o externo. Eu, que na verdade, me fechei, e eu não sabia, naquela época, diferenciar. Porque eu não conseguia olhar nos olhos das pessoas, muito menos no meu. Então, eu me internalizei, foi uma introspecção, assim, profunda, aprofundei com tudo. É a mesma coisa uma pessoa que perde um braço, e aí ela desenvolve o outro e consegue, assim, fazer coisas que, obviamente, se ela tivesse os dois, ela não faria. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Então, assim, eu desenvolvi uma habilidade mental gigantesca, porque eu não saía de casa, eu só estudava, eu ia para a faculdade. Às vezes, quando estava num período muito forte de depressão, eu não ia nem para aula, a ponto da minha mãe chegar para mim e falar, você vai desistir? E eu não. Então, eu ia para aula. Mas, assim, passei com 100 em todas as matérias. E, assim, fui tomando força, mas tudo de uma forma muito gradual. Né? Graças a Deus, assim, não fiquei independente em nada. Cheguei até o 10º período, não assumia careca em princípio. Eu usava peruca, usei peruca durante 15 anos. E formei. E neste formar, eu tive uma outra situação.
né? O meu medo antes, minha mãe sempre cardíaca, que assim, como eu disse, em princípio, meu medo era que minha mãe falecesse. Eu formei em dezembro, minha mãe faleceu em janeiro. E aí todo mundo achou, agora a Zaira vai morrer também. Só que não. No meu inconsciente eu criei uma força gigantesca e que nem eu imaginava, salvo engano, acho que eu fiz a prova da ordem sob estímulo dos meus irmãos. Minha mãe morreu em janeiro, eu fiz a prova da ordem em março. E assim, eu fiz por fazer, sob incentivo deles, mas na minha cabeça eu pensei, eu não tenho obrigação de passar. E eu passei na primeira etapa, e quando veio a segunda etapa, meu irmão falou, eu zerada de grana. Meu irmão virou e falou assim, Zaira, eu pago o cursinho pra você, mas faz. E aí eu fui fazer o cursinho, mas eu lembro direitinho o professor falando e eu vi a boca dele mexer, mas eu não consegui escutá-lo, porque eu só queria chorar, né? Enfim, eu estava de fato vivendo o luto da minha mãe. E fui para a segunda etapa. E eu achei a prova tão boba, que eu comecei a rir naquele momento, realizando a prova, né? As duas fiscais que estavam em sala vieram verificar se eu estava com algum ponto. E não. E aí eu passei de primeira na OAB e foi nesse momento que minha ficha caiu. Porque aí eu fui entender todo aquele processo e não só isso, né? Eu fui entender quem é que me motivou e levou até ali, que era ela. E aí eu liguei, as meninas falaram, liga pelo menos para você saber com qual a pontuação, né, da sua aprovação. Eu nem sabia que tinha isso, liguei. E aí a mulher virou e falou assim, olha, parabéns. Eu falei, parabéns por quê? Você fechou a prova. Eu chorei como um menino pequeno. E aí, a partir daí, eu falei, toda essa minha trajetória é a minha, a ela, e descobri também depois que eu formei que essa era a vontade dela, que ela queria para a vida dela, não teve essa oportunidade, e ela se viu realizada na filha dela. É incrível também isso, né? Que eu falo, acredito muito em Deus. E meu irmão me deu cartões da advocacia, me deu um milheiro. Uhum. Eu nunca dei nenhum, Lucas. Eu nunca precisei, os meus clientes foram chegando. E por isso que eu falo que eu acredito muito em Deus. Eu guardei. Hoje eu sou palestrante, então eu levo, dependendo da palestra que eu for abordar, eu levo o milheiro, porque eu mostro que meu milheiro está lá, imexível. E a partir daí eu comecei, como eu sempre tive essa tendência, né, pro penal, sempre gostei, na verdade, né, tanto que a minha prova aberta foi para a área de penal. Então, eu comecei a advogar. Obviamente, como advogado, né, no início você é generalista, mas eu fui, obviamente, pendendo para o que eu gostava, para o que eu queria, e fui desenvolvendo muitos desafios, principalmente na área criminal. Né, como mulher, e aí assim, a gente precisa falar da interseccionalidade, principalmente como mulher negra, dentro de uma delegacia hipersexualizada, um ambiente majoritariamente, né, de homens. Então, assim, foram inúmeras situações. A sua história é maravilhosa, né? A questão da superação, tudo que você passou, superou e onde você chegou, né? Veio justamente de uma trajetória de muita dificuldade e superação. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui deve estar, né, admirado com toda essa sua força, né? Por tudo que você foi passando ao longo da sua história. E aí você chega justamente, né, nesse ponto que você diz formei, entrei no mercado de trabalho. E você começou a abordar justamente esse ponto que eu acho que também é crucial para que a gente possa, né, seguir aqui a nossa conversa e para quem está nos acompanhando. Você como uma mulher negra, entrando nesse mercado, principalmente a área penal, né? Quem aqui é da área do direito está acompanhando, sabe que a gente tem outras áreas do direito que talvez sejam... tenha mais presença de mulheres, né? Algumas outras áreas. Mas a área penal, ela é quase que exclusivamente ali masculina, né? E você como uma mulher negra entrando dentro dessa área, o que você pode contar pra gente, o que você pode relatar pra gente do que você viveu, do que você passou, das suas percepções? O primeiro ponto, Lucas, é relacionado ao gênero mesmo, tá? A mulher, por si, ela é menosprezada, ela é diminuída nos ambientes, nos espaços onde há presença majoritariamente masculina. Tá? Mesmo hoje, que eu atuo mais no enfrentamento à violência contra a mulher, então a delegacia de mulheres, do qual eu posso falar que está em equilíbrio aí a questão do gênero, né? Até por uma questão legal também, né? Sim, porque a lei exige, exatamente. Né? Só que antes de eu focar em gênero, eu passei por outros tipos penais.
Então, delegacia, por exemplo, que é a questão de um tráfico, um roubo, até mesmo um homicídio. Então, são, assim, delegacias onde, de fato, ainda assim, majoritariamente, pessoas do sexo masculino. Então, é uma situação delicada. Eu te digo, eu poderia estar vestida, não houveram, pelo menos na minha trajetória, não houveram ofensas diretas ou nenhum convite indecoroso, mas não precisava. Mesmo eu trajada, eu sentia como se estivesse passando body scan. O preconceito Porque, velado, né? exatamente, o olhar, tá? O olhar que é o que eu falei, a hipersexualização. Não precisa abrir a boca, basta um olhar. E eu denomino isso, que são as chamadas microagressões. A pessoa não precisa te ofender com palavras. A pessoa não precisa, para cometer determinado ato, abrir a boca. Basta gestos, basta olhar, basta uma impressão, porque o corpo fala. E era assim que eu me sentia nos ambientes. E é bem delicado. E até mesmo no próprio sistema prisional. Porque para poder ir atender, né, aos clientes, a mesma coisa. Entrar no presídio, se não era um presídio feminino, a maioria, sua grande maioria dos meus clientes, homens, naquela época. Então, no ambiente prisional, a mesma coisa. Só alterou essa realidade relacionada à forma de tratamento no ambiente prisional depois que eu comecei a dar aula, porque eu comecei a preparar pessoas para a área da segurança pública. Então, hoje, os policiais penais, que são meus alunos, né, eu ia nas unidades, então eu os encontrava. Então, era o respeito. Oi, professora, e aí mudava, mas quem não Porque eu já te conheci conhecia... como professora, né? Exatamente, porque me conhecia e aí teve uma proximidade, uma certa proximidade, então mudou. Então, a maioria das unidades que eu ia sempre deparava com um aluno, enfim. Mas antes disso, ou mesmo em lugares do qual eu não conhecia, sempre tinha alguma espécie de situação relacionada ao gênero. Igual eu falo, não tem como, isso é preciso ser falado sem vergonha alguma no que diz respeito à conjuntura corporal. Eu sei que eu tenho um corpo desenhado, então qualquer calça ou saia que eu colocar sempre vai ficar enfatizado. Independente disso, eu sou uma mulher e eu quero respeito. Mas não. Então, é o que eu falei, independente da vestimenta, eu não vestia roupas que não podiam entrar em uma unidade prisional. Assim como hoje que eu estou à vontade aqui. Eu não poderia de forma alguma entrar assim no prisional. Então, toda coberta, obviamente, braços, pernas e tudo, mas os olhares eram os mesmos. Como eu disse, não precisa abrir a boca para poder falar, entendeu? Uhum. E não só isso, se eu sair da esfera de delegacia, de ambiente prisional, fórum não era diferente, não. Não era diferente. Já ouvi comentários a título assim, nossa, doutora, você está desfilando no fórum. Será que... É uma pergunta, uma indagação que eu faço. Será que uma mulher branca já escutou esse tipo de comentário? Ou será que havia uma pronúncia dessa, sendo que eu nunca dei a liberdade, muito menos conhecer a pessoa para poder abrir a boca e falar alguma coisa dessa natureza para mim? É bastante delicado. É bastante delicado. E não só, e aí eu falei relacionado ao gênero, mas então agora eu preciso trazer também para a questão da raça. Sim. Né? Ambientes do qual... E isso é muito importante, Lucas. E eu vou dar um exemplo presente. Vou dar um exemplo presente para você. Estávamos na Conferência Nacional da Advocacia. E por incrível que pareça, ou seja, advogados de todos os lugares do Brasil, a maior conferência do Brasil. Veja bem, a maioria das pessoas, e aí ali foi onde eu pude perceber de uma forma muito veemente as diferenças. Porque, em sua maioria, primeiro, um espaço majoritariamente branco também, tinham muitos negros e negras, mas um ambiente majoritariamente branco e o pior. Foi o segundo dia, esse para mim foi o pior. Porque eu vesti a camisa da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que atrás da camisa vem escrito advogada, grandão, letras garrafais. E nós recebemos o tratamento como se nós fôssemos as pessoas que estavam ali para servir. Observei o ambiente, em princípio. A maioria, eu posso te falar que 99,9% das pessoas que estavam trabalhando no evento, negras. Só que os advogados e advogadas não se ativeram apenas aquelas pessoas que estavam ali trabalhando. Estavam se direcionando aos advogados e às advogadas negras como se nós estivéssemos ali para servi-los.
Vou ilustrar para você, inclusive, uma situação que aconteceu comigo. Porque, assim, em vários momentos era assim. Sabe aquela pergunta quase que falou assim, você trabalha aqui? Uhum. Mais ou menos isso que estava acontecendo com a gente. Pedindo favores, perguntando sobre coisas, sendo que nós estávamos... Favores esses que você não via Não ser faz pedido sentido. para Não outras faz pessoas, sentido. né? Eu estava afastada, conversando com uma outra advogada, amiga minha também, negra, e tinha um grupo, eu não recordo agora de qual estado, porque dividiam-se, né, os estandes, Aham. então eu não recordo o estado. E aí, uma das advogadas estava, Lucas, eu posso afirmar para você, lotado de mulheres. E um espaço, como se fosse um espaço assim, daqui até o final da parede. Ela saiu do meio dela, lotada de mulheres, e atravessou até mim, e eu estava com a blusa nesse dia. E pior ainda, eu estava de costas, ou seja, estava escrito advogada. E virou para mim e falou assim, você pode me fazer um favor? Quem olha agora, pelo que eu vou falar, Zara, mas não tem nada a ver. Tem. Você pode tirar uma foto minha? Eu olhei, e eu estava comendo, estava com as duas mãos ocupadas. Eu olhei para ela assim, olhei porque eu estava comendo, porque eu quis que ela entendesse com o meu olhar que eu estava comendo, por que eu vou parar de comer para poder tirar a foto dela? E se o grupo dela estava lotado de mulheres, por que ela não pediu para alguém do grupo? Existiam várias outras pessoas, né, no entorno. Não, Lucas. E ela ainda ficou parada. Me esperando. Foi uma cena, assim, muito desagradável, porque ela ficou parada me esperando com o celular na mão, como se eu tivesse obrigação de tirar a foto para ela. Aí eu olhei para ela, dentro dos olhos dela, e falei assim, eu posso terminar de comer? Porque eu ainda fui muito delicada. Eu considerei. E aí ela, tipo assim, vou te esperar. Peraí, por que me esperar? Eu estava ali para servir ela, e aí nessa hora me deu uma indignação. Que eu falei, será que eu tô no mesmo lugar que ela? Será que ela entendeu que eu sou advogada assim como ela? Que apesar da minha cor de pele, que eu não estou aqui para servir. Enfim, é o que a gente, mais uma vez eu falo, são as microagressões. São pequenas, né, situações, assim, que... São pequenas situações que devem ser observadas, que por mais, e a palavra que eu mais ouço é assim, nossa, mas eu não tive essa intenção. Aí é que mora o perigo. Por que mora o perigo? Porque no inconsciente, na cabeça, o natural, o naturalizado da nossa sociedade, é que o preto, principalmente a mulher negra, ela está aqui para servir. E aí a pessoa vai ter esse tipo de comportamento, esse tipo de fala, nossa, mas eu não pus a maldade. Eu não quis te ofender. E é aí é que mora o racismo. E aí é que moram as situações mais pontuais e existentes e naturalizadas na nossa sociedade. Eu vou aproveitar essa sua fala, sua colocação, né, que você está dizendo, né, é que as pessoas falam, eu não quis, não foi minha intenção, né? Mas a gente ouve, hoje em dia, ouve as pessoas muito falar sobre a questão do racismo estrutural. Exato. Né? O racismo estrutural também não pode ser utilizado como uma justificativa para essas falas, no sentido de que eu venho de uma história, de todo, né, de toda uma questão de racismo que já existe na sociedade e eu já estou com isso, né, enraizado em mim. Então, eu não quis te ofender por uma questão mesmo estrutural, né? Já vem de toda uma estrutura da sociedade no que diz respeito ao racismo. Você acredita que esse argumento possa existir? Lucas, nós temos que aprender a diferenciar. O racismo estrutural não pode servir de instrumento para justificar condutas. O meu objetivo é exatamente esse. Não pode de forma alguma. A explicação que, inclusive, eu coloco como a melhor explicação a respeito do racismo estrutural, que é do professor Silvio Almeida, que, inclusive, estava lá também, né, no congresso, na conferência, ele explica o porquê dessa estrutura da nossa sociedade racista. É o que eu sempre falo, principalmente quando eu dou letramento, que nós temos que entender como foi a nossa formação social até os tempos atuais, para que a gente consiga entender por que tamanhas atrocidades, por que tamanhas violações de direitos relacionado às questões raciais. Isso é muito importante. Contudo, o entendimento ele é necessário, mas ele não pode, assim como eu acabei de dizer, ser o ponto de justificativa de determinadas condutas. Uhum. Uma coisa é o entendimento e outra coisa são as condutas. E é exatamente neste ponto que eu chamo a atenção. Quando eu falo das microagressões, dos comportamentos repetitivos, naturalizados, é que as pessoas já precisam acordar.
E de forma alguma, por isso que é importante quando nós falamos a respeito do ser antirracismo. Porque se eu continuar apenas com um comportamento que é passivo, também naturalizável, permissivo, relacionado a essas questões, essas condutas, a esses comportamentos, não vai haver nunca a quebra relacionada ao racismo. Porque normalmente, tá? Não pense que são os casos que nós normalmente, comumente vemos na mídia, xingamentos, tanto questão da injúria racial, assim como o racismo propriamente dito, que aí já vai para a coletividade. Não pense que toda e qualquer situação é neste parâmetro, né, nesse espectro que não é. A maioria das situações, e principalmente discriminações, elas se dão de forma velada. Não é, e eu tenho ouvido, inclusive, vários apontamentos, várias falas, dizendo do seguinte modo: agora tudo para vocês é racismo. Então, qual é a nossa sociedade? Quem é a nossa sociedade? Quais são as bases e os fundamentos da nossa sociedade? No racismo. Então, tudo, a maioria é racismo? Pode ter que a maioria, sim. Então, a gente não pode, de forma alguma, coadunar com isso. E, principalmente hoje, me posicionando aqui como uma mulher negra e falando a respeito, inclusive, porque se a gente fala do trabalho, é o meu trabalho. Qual que é a diferenciação, né, melhor dizendo, qual que é a diferença que existia de uma advogada branca que estava ali para mim, como advogada negra? Nenhuma. E mesmo assim, na nossa comissão, o que foi tratado e falado, né, a todo momento é que sempre havia alguma situação dentro daquele lugar. Ou seja, reuniu dentro de uma caixinha advogados de inúmeros lugares, ou seja, também inúmeras culturas, mesmo a título de Brasil, então inúmeras culturas, então uma diversidade. E dentro da diversidade, o não negro se sentiu, ainda assim, no direito de preterir as pessoas negras que estavam ali, mesmo sabendo que estávamos ali num espaço de poder, no mesmo pé de igualdade. Eu ia até te perguntar, uma das perguntas que eu ia fazer era se hoje, né, hoje em dia você vê ainda muitas situações de preconceito, de racismo, você já contou, né, você acabou de contar aqui pra gente, né, acabou de acontecer, acabou de contar, mas eu queria saber, você no seu lugar de fala, se você tem, mesmo diante de todas as situações, você tem percebido pelo menos algum movimento no sentido de buscar essa inserção das pessoas pretas no mercado de trabalho, e não apenas naqueles cargos que sempre foram deles, né? Mas cargos de gerência, direção, se você tem visto isso a partir da sua própria experiência e também a partir, né, você faz parte de algumas comissões, né, da ONG também, o que você pode relatar aqui pra gente? Lucas, foi até uma pergunta que eu considero bastante pertinente, tá? Eu posso te falar com uma visão não só com base nas comissões, principalmente nos coletivos, mas também com uma observação de cunho individual. Eu tenho percebido, sim, editais, e aí eu vou fazer o recorte para o gênero, tá? Ou seja, relacionado a mulheres negras. Editais, incentivos em empresas privadas para questões de cargos. E aí eu faço, inclusive, parte de grupos que lá tem a destinação das vagas, e aí tem havido a inserção dessas vagas dentro das empresas. Obviamente que nós temos que considerar que creio, tá? Não é por descrença, não, mas acredito que por questão legal. Nós agora, inclusive, temos que falar até, se a gente for considerar, por questão legal, o que tem havido, que é a inclusão, a diversidade. E tem um outro fator, né? Porque inserir não significa integrar. Né? Trazer essas pessoas para dentro das instituições não significa dizer que necessariamente essas pessoas estão integradas àquela instituição. A gente pode comentar aqui no nosso caso, tanto eu quanto você, a gente faz parte do Comitê de Diversidade e Inclusão da instituição, e a ideia do comitê é justamente promover ações que visem, né, trazer, de fato, a diversidade para dentro da instituição, não só no sentido de letramento, de palestras, mas também trazer profissionais para dentro da instituição. E eu acho que uma das preocupações do comitê tem que ser também entender como que essas pessoas, de fato, que vêm para dentro da instituição, vão ser integradas. E aí, voltando ao que você está falando, que empresas têm, por uma questão legal,
colocada, aberto ali editais e tudo mais, essas pessoas, você tem entendido que de fato elas estão sendo integradas ou só inseridas ali? Mais uma vez, a gente precisa fazer uma separação necessária. Vou dar exemplo para você e você vai conseguir entender tanto dentro da nossa instituição, tá? Eu falo, hoje nós fazemos parte do mesmo grupo, assim como bem pontuado por você. O que eu noto dentro da faculdade e assim também dentro dos cargos e dos lugares, e é onde eu falo que eu sou muito da vertente da educação. Sou da linha de Bell Hooks, assumidamente, que eu falo que a educação, de fato, liberta. Se eu não tivesse me instruído, certamente que eu não chegaria onde eu estou aqui hoje, mesmo me instruindo com bastante dificuldade, assim como eu já narrei para vocês. Mas vejam bem, tanto no cenário aqui acadêmico, que eu noto, a título de exemplo, uma aluna que chegou para mim recentemente e falou assim, olha, professora, eu estou indo trabalhar, não sei se é de garçonete ou o que é, porque eu não consigo mais viver pedindo favor dos outros. Tem bolsa, eu acho, pela faculdade não, perdão, por uma instituição, conseguiu estar ali na faculdade, mas não consegue um emprego na área. Ela é negra. Eu te falo que os relatos vêm até mim. Aí agora eu vou sair fora, tá? Da instituição, e que também eu não posso generalizar de forma alguma. Mas a maioria das situações, assim como eu acabei de narrar para você, uma história própria. Eu entrei por mérito meu, esforço próprio, passei por uma prova em pé de igualdade com todos, estou ali no espaço e fui preterida, ok? Da mesma forma são essas pessoas. Quando chegam nas instituições, sabe o que acontece? O psicológico é abalado. Porque mesmo que possa até ocupar talvez um cargo de chefia, acaba que de alguma forma essa mulher, ela é... Eu não gosto de usar esse termo, que eu ia falar massacrada, mas assim, é exigido muito dela. E a sua maioria tem que até passar por tratamento terapêutico. Colocado como um teste, né? Exatamente. Lucas, eu te falo porque isso vem pra gente. A nossa ONG também, ela dá acolhimento. Se puder falar um pouquinho da ONG? Pois é, dá acolhimento. E assim, nos grupos do qual participamos, e inclusive nas nossas rodas de conversa, o que nós discutimos muito... Casa das Pretas. Casa das Pretas, exato. Nas nossas rodas de conversa, o que a gente discute muito é exatamente da questão mental. Porque o mental, ele influencia muito, é o que a gente tem mais colocado em voga, que é a saúde mental da mulher negra. Isso é muito importante, porque senão a pessoa não vai aguentar e ela vai sair. Eu falo que vai para o índice de evasão. Não tem jeito, entra para as estatísticas. Consegue entrar em relação à cota, algum incentivo, seja o que for, mas e para a sua mantença? Vai para o índice de evasão. Então não é só, você colocou de uma forma que eu considero muito bem pontuada. Não é só dar o incentivo, não é só colocar ali né? A continuidade, até mesmo porque essa mulher vai precisar, em princípio, se desconstruir. Isso é muito importante. E deve também ser tratado e falado o tempo inteiro. Porque essa mulher, até mesmo dependendo da empresa, da instituição que ela tiver, se ela estiver, assim como eu mencionei em vários pontos aqui, é uma instituição de majoritariamente pessoas brancas. Não só isso. Até mesmo respeitando e considerando a história de vida, porque nós não podemos, de forma alguma, e é onde a gente também estuda do mesmo modo, comparando e falando-se do feminismo negro, é o feminismo, e as pessoas acham que é balela fazer esse recorte, não é de forma alguma. Porque nós temos que considerar todo um histórico pretérito daquela mulher. As dificuldades que ela passou antes, e não só de cunho econômico, principalmente psicológico também. Porque nem sempre uma mulher negra ela vem de um histórico ou de uma periferia ou situação assim. Ela pode vir de um outro histórico, mas contudo, e as questões que ela enfrentou. Vou te dar um exemplo muito simples. Eu tenho uma prima, e essa prima ela é procuradora do município hoje. E ela é uma mulher negra, contudo, ela não enfrentou as mesmas dificuldades de cunho socioeconômico que eu enfrentei. A situação dela foi diferente, né? E em narrativas recentes, mesmo que ela não passou por situações econômicas parecidas com a minha, ela passou por todas as situações que eu passei como uma mulher negra e porque ela viveu a vida inteira em um ambiente branco. Hoje eu tenho dado letramento ensinando a ela a se tornar uma mulher negra, que se vê totalmente perdida. Independente da sua condição econômica, da sua origem, o fato de ser uma mulher negra ela vai viver, ela vai passar por todas as dificuldades que uma mulher negra passa na sociedade. Sim, ontem eu escrevi, na verdade eu finalizei um artigo falando sobre a solidão da mulher negra e o feminismo negro. E isso através de uma obra, não sei se você conhece, chama-se Solitária.
Através dessa obra eu fiz toda uma análise voltada para isso. E eu lembro perfeitamente da minha conclusão, óbvio que foi ontem, né? Basta nascer mulher negra. Não precisa de mais nada. Independente de onde você estiver. E não pense que por mais que você estiver ali dentro, junto, na verdade, das pessoas que têm um privilégio, ou seja, numa esfera econômica melhor, você vai ser preterida da mesma forma. Talvez você não tenha entendido, eu falo você, mulheres negras, não tenham, possam falar assim, não, eu nunca senti isso, eu nunca vi isso. É porque ainda não se tornou negra. Porque a partir do momento que tiver uma consciência de uma mulher negra, vai ver e vai sentir as diferenças sim. Entende? Entendo. E pra gente, né, esse papo nosso aqui, eu acho que vai ter uma parte 2, parte 3, mas pra gente ir fechando, Zaira, quão importante você entende que o letramento racial tem, por exemplo, hoje numa empresa, numa instituição? Nossa, é muito importante. Eu te falo que é muito importante. Eu tenho feito isso. Hoje, a título de exemplo, eu estou dando letramento racial dentro do iFood. Em razão das inúmeras situações que nós vimos aí repercutindo em mídia, dos entregadores sofrendo situações de racismo. Só que aí, quando o início da proposta era passar um letramento, um ensinamento para os entregadores. Só que depois nós vimos a necessidade não só dos entregadores, mas como dos restaurantes, dos clientes, assim como também a estrutura administrativa. Porque não tem como formar apenas uma base, um ponto. Tem que ser toda a estrutura. E aí a gente, neste curso, nesse letramento, nós dividimos tanto a parte histórica, como as partes conceituais, até mesmo no sentido das abordagens, as questões de tipificações, porque é importante a pessoa saber dos seus direitos, isso é muito relevante, e isso faz uma diferença. Porque a gente, ali, é o mesmo que plantar uma semente. Na verdade, nós não vamos... não vamos resolver, exatamente. Mas a gente está plantando uma semente, porque nós estamos ensinando as pessoas que, inclusive, como eu mesma disse, o seu inconsciente, a sua naturalização, se assim podemos dizer, ela é voltada para um cunho racista. E, às vezes, a pessoa se assusta. E quando a gente dá o ensinamento, a gente dá... O letramento faz a pessoa pensar, né? Exatamente. Aí ela começa a corrigir posturas, falas. Eu posso afirmar para você, quando eu falo assim, quando eu me tornei negra, porque a fala é essa, eu percebi que na minha própria fala de mulher negra, eu carregava comigo falas que são falas racistas. Então, imediatamente, hoje, né, óbvio, no nosso grupo, eu falo um grupo fechado de estudo, ou seja, na própria comissão mesmo, às vezes comete um erro, opa, não. A palavra a título de exemplo, denegrir. Opa, não é isso não. Então a gente já corrige o hábito da fala, tem percepções diferenciadas. Já é um começo, Lucas. Isso já é um começo, é o que eu falei. Eu plantar uma sementinha que vai, obviamente, só vai colher os frutos dela futuramente, mas não tem problema. Do mesmo modo, por que eu falo que isso é importante? Do mesmo modo eu tenho feito com meu filho, a minha criança. E ele replica isso na escola, né? Então, assim, a gente precisa ir dando o letramento, não só nas instituições, eu falo em toda a nossa sociedade, para que a gente consiga, obviamente, galgar para onde a gente precisa. Vai ser, vamos falar assim, uma transformação aí de anos e talvez séculos? Vai. Mas a gente precisa fazer isso, porque senão não vai ter mudança nenhuma. Zaira, como eu disse, esse nosso papo aqui, eu tô vendo que vai ter parte 2, parte 3, para a gente realmente encerrando, fechando, para quem está nos acompanhando, uma mulher negra que está aqui nos acompanhando, que mensagem você poderia passar para ela? Nossa, isso aí eu falo do mesmo modo que eu falaria para mim olhando no espelho. É muito importante que você se torne uma mulher negra. A consciência liberta e transpõe barreiras também. Zaira, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Né? Eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou aqui está fascinado
com tudo que você colocou, com tudo que você contou, né? Repito aqui para poder dizer que eu acho que tem muito mais para a gente poder conversar, falar mais sobre letramento, tem muita coisa importante para a gente discutir e é necessário que a gente converse sobre isso, que a gente fale sobre isso, porque eu acho que só abordando esses assuntos também de forma clara, de forma limpa, de forma objetiva, é que também a gente vai conseguir mudar algo, né, na nossa sociedade. Com certeza. Lucas, eu te falo por que é importante o falar, o trazer o assunto com toda a sua veemência mesmo e falar de um modo muito tranquilo e natural, porque as pessoas tendem a não querer falar. Eu não quero machucar ou evitar. Não, nós temos que falar, porque não tem motivo para ter dor. A dor, ela já existiu durante todos esses séculos aí, de todos esses anos. Então, nós temos que necessariamente falar. E é tocando no assunto, ao mesmo tempo, nós aprendemos também. Nós ensinamos e nós aprendemos. Então, eu entendo como necessário, sim. Para mim, foi, assim, um momento rico. Agradeço, tá, pelo convite. Pode ter absoluta certeza, se quiser ter o 2, o 3, eu venho e a gente bate um papo. Vamos sim. Pessoal, agradeço vocês que acompanharam a gente aqui pela rede social, pelo canal no YouTube e continue acompanhando o nosso Conexão Carreira, porque muitos outros encontros tão interessantes quanto este ainda vai acontecer aqui no nosso programa. Muito obrigado e até a próxima.